Olá, estamos começando mais um programa Personalidades, hoje para falar do educador político e defensor incansável da escola pública de qualidade. O nosso homenageado é João Faustino, que marcou a história do Rio Grande do Norte com seu trabalho pela educação técnica e sua atuação no Congresso Nacional. Neste programa especial você vai conhecer mais sobre o legado desse educador que fez da sala de aula e também da política palcos de transformação. João Faustino nasceu em Recife, capital pernambucana, e se radicou no estado do Rio Grande do Norte. Sua história na política começou bem cedo. Militante do movimento estudantil, foi presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Norte. Graduou-se em Pedagogia e Matemática pela UFRN, onde se tornou professor titular. Também fez pós-graduações na Fundação Getúlio Vargas e na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e foi o primeiro diretor da antiga Escola Técnica Federal, hoje IFRN. Foi no movimento estudantil que João Faustino conheceu sua esposa Sônia, com quem viveu uma linda história de amor e companheirismo ao longo de 50 anos de união até sua morte, aos 71 anos, em 2014, vítima de complicações cardíacas causadas por um quadro de leucemia, doença diagnosticada apenas 2 semanas antes de seu falecimento. Tenho que agradecer a Deus de ter tido e convivido, no meu caso, 50 anos, com um homem que era pura bondade. Acho que Natal, as pessoas que conheceram o João sabem que isso é verdade, não é só a questão da emoção de uma companheira de 50 anos. Um político muito digno, muito ético, muito voltado para a causa comum, para o bem comum, para um humanista assim de larga envergadura. Ele sempre se preocupou. Tem uma coisa muito interessante, é que os amigos dizem, e a gente constatou isso, meu pai sempre se colocava no lugar do outro. Sempre. Ele deixava muitas vezes, ele perdia muitas vezes para que o outro fosse contemplado. Um dos principais fundadores do PSDB, tendo forte influência no partido, João Faustino exerceu a função de secretário de Educação de Natal em 1971 e 1972 e do Rio Grande do Norte entre 1975 e 1979. Em 1978, elegeu-se pela primeira vez deputado federal, sendo reeleito em 1982 e em 1990. Entre 1999 e 2002, exerceu cargos na Presidência da República, primeiro como secretário de Assuntos Federativos até 2001 e posteriormente de subsecretário da Secretaria-Geral da Presidência, assumindo interinamente a chefia da Secretaria-Geral na ausência do então ministro-chefe Arthur Virgílio Neto. Quando o ex-ministro José Serra foi governador de São Paulo entre 2007 e 2010, João Faustino ocupou o cargo de subchefe do Gabinete Civil na administração paulista. João Faustino foi eleito em 2002 como primeiro suplente do senador Garibaldi Alves Filho. Exerceu o mandato de senador da República entre 15 de julho e 12 de novembro de 2010, com a licença de Garibaldi para assumir o Ministério da Previdência Social. Voltou a exercer o cargo em 1º de janeiro de 2011, concluindo o mandato no dia 31 do mesmo mês. Nas eleições de 2010, foi eleito novamente primeiro suplente, desta vez do senador José Agripino Maia. Assume o Senado, passa a atuar de forma assim, muito contundente e passa a gostar. Depois que ele deixa a suplência de Garibaldi, ele se torna suplente de Agripino. E veja o destino. Aí ele falece em 2014 e em 2016 Temer assume a presidência e o PSDB volta. Eu tive a oportunidade de servir ao governo Temer lá como assessor do ministro Aloysio Nunes no Ministério das Relações Exteriores. E quantas vezes eu vi vários amigos dizendo João Faustino era para estar aqui, João Faustino era para estar aqui, João Faustino era para estar aqui. Ou seja, naquela ocasião, ou ele teria voltado para o Senado, porque de alguma forma ele poderia ter contribuído para que Zé Agripino fosse ministro,
ou ter tido uma posição de ministro, como ele teve no passado. E voltaria novamente à política, coisa que ele sempre gostou. O programa Personalidades faz um rápido intervalo. Continue ligado na gente. Na volta, a gente continua mostrando mais do legado de João Faustino. A castração é a solução para o controle populacional de cães e gatos em situação de rua. Um casal de gatos pode reproduzir até 70 mil filhotes. O mesmo casal, com a sua doação para a castração, vai gerar menos 70 mil animais nas ruas. Castração é a solução. Faça a diferença pelo site uniãopetbrasil.org. Escola Técnica Senac. Acelere para o mercado de trabalho. Escolha a área que você deseja e faça sua carreira acontecer. Saúde, tecnologia da informação, turismo, beleza, gestão, comércio e muito mais. Conte com uma estrutura inovadora, aulas práticas desde o início do curso, programa de estágio, mentoria e conexão direta com o mercado. Tá esperando o quê? Acesse o site agora. Senac. Faz acontecer. Estamos de volta com o nosso Personalidades. Hoje a homenagem é a João Faustino. João, que era uma pessoa muito otimista e também um homem de fé, sempre tirando aprendizados das adversidades, mesmo quando descobriu o diagnóstico de uma doença grave. A filha Alissa Valéria explica que o pai sempre foi um exemplo, uma pessoa do bem que teve sua história marcada pela empatia. Alguém que poderia ter desistido em meio às adversidades, mas que era movido pelo otimismo e pela fé, que o acompanharam mesmo após o prognóstico da doença e no leito do hospital. E sempre nesses momentos de adversidades, ele nunca teve um rancor, muito pelo contrário. Ele sempre teve um olhar de aprendizado nas adversidades, né? Então ele já no final da vida, quando ele foi no hospital diagnosticado com leucemia, ele não perdeu a fé, né? Ele não se fez vítima de um diagnóstico não satisfatório. Então essa vontade de viver, de passar amor, fraternidade, sempre com muita esperança, é muita característica dele, né? Um ser humano genuinamente bom. A advogada e amiga de João Faustino, Adriana Magalhães, destaca a personalidade bondosa e gentil do político. Hoje ela é casada com o filho mais velho de João. Conheci o Dr. João, professor João Faustino, em 2009, por intermédio de amigos comuns da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Passei a ser advogada dele. Naquela época ele era servidor, aposentado tanto da UFRN quanto do IFRN. E nós forjamos então a partir dali uma relação muito próxima. Ele sempre uma pessoa muito lhana no trato, muito bom conselheiro, muito bom em ouvir. Então gostava muito de conversar, mas gostava bastante de ouvir e de aconselhar. Posteriormente, então, eu conheci Edson, o filho mais velho dele, nós noivamos e nos casamos em 2016, quando, lamentavelmente, ele já havia falecido. Mas ele sempre nutriu por mim bastante respeito, bastante carinho, e isso se reflete perfeitamente nos inúmeros bilhetes e cartas e livros que eu tenho guardados dessa época, quando nós começamos a conviver em razão do trabalho. E ele sempre, quando me procurava, que não me encontrava no escritório, sempre deixava um bilhete manuscrito, e eu acabei guardando todas essas notas que hoje para mim são muito preciosas. As famílias de Eulália Duarte e de João Faustino eram muito próximas. Ela lembra com saudade do amigo que considera um verdadeiro cidadão, um homem justo e bom. Havia muita fraternidade, que é a palavra talvez que eu conto melhor para definir João. E justo, João era a pessoa mais justa que eu conheci. Ele deixou muita coisa, mas o maior talvez fosse a decência. Era um homem decente, era um cidadão. Esse exemplo de decência de cidadão, a família segue. É um grande legado. Até para nós, seus amigos, também deixou isso. Eu sinto muita falta de João, muita falta.
Neta de João Faustino, Melissa Emerenciano destaca a bondade, paciência e serenidade do avô nas mais diversas circunstâncias. Ela também reforça o quanto ele era amoroso com a família e os amigos, além de relembrar uma ocasião marcante para ambos. Meu avô era um homem essencialmente bom. E essa bondade, essa serenidade que ele transmitia não era visível apenas no setor profissional, na vida política dele. Mas em casa ele era o que ele era na rua, o que ele era no trabalho dele. Meu avô era uma pessoa que, para ele ser firme, ele não precisava levantar a voz. A autoridade dele se demonstrava com a serenidade. Era um homem amigo dos amigos, pai sem igual, esposo sem precedentes e avô desconheço igual também. Era um avô amoroso, que gostava de cafuné na cabeça. Era um avô que comemorava a conquista de cada neto, se preocupava com a vida de cada neto. Em todos os aspectos, com o bem-estar de uma forma geral. Meu avô era ímpar. A gente faz mais uma pausa e volta já já falando sobre a história de João Faustino. A TV Câmara Natal está com uma novidade. Agora você pode contar com o Legis Vídeos, uma plataforma de fácil acesso disponibilizada por meio de uma parceria entre a Câmara Municipal de Natal e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Para acessar, basta digitar o site cmn.al.rn.leg.br. Lá você encontra todos os eventos legislativos realizados a partir do mês de março de 2024. No site você pode baixar o vídeo completo ou apenas uma parte. Outra ferramenta é fazer o download somente do áudio ou do vídeo. Não esqueça, o site do Legis Vídeos é o cmn.al.rn.leg.br. A página do YouTube da TV vai continuar ativa por meio do endereço eletrônico youtube.com/TV Câmara Natal. Voltamos para encerrar essa homenagem a João Faustino, falando um pouco mais da vida desse educador e político que deixou suas marcas na nossa história. A fase da vida mais difícil foi o próprio João quem contou em uma autobiografia. Ele falou inclusive do processo da Operação Sinal Fechado, que acabou arquivado. Em 2011, o nome de João Faustino foi ligado a um suposto esquema de corrupção no Rio Grande do Norte. O político chegou a ser preso, mas o STJ considerou a prisão ilegal e concedeu-lhe habeas corpus. No seu livro Eu Perdoo, uma autobiografia, Faustino narra sua trajetória de vida e faz uma reflexão sobre a Operação Sinal Fechado. Esse livro realmente foi um livro marcante para ele e para os amigos. Porque ele teve aquele problema de prisão dele. Aquilo foi um tumulto emocional, psicológico, porque jamais se podia imaginar aquilo. Aquilo foi uma das coisas mais arbitrárias que eu já vi na minha vida. Tanto que o processo foi arquivado. Teve uma decisão, se não foi arquivado, está perto de ser, que teve uma decisão agora no final do ano passado, dizendo que todas as provas da delação do delator, que foi o causador disso tudo, eram nulas, porque ele não levou nada substancial. A morte dele e o câncer, alguns dizem que o câncer é a doença da mágoa. Eu não tenho dúvida do que pode ter ampliado o sofrimento interior que ele vivia, né? Mas ele sempre foi magnânimo, até da forma como ele morreu e da forma como ele encarou esse problema. E ele diz isso no livro.
Tanto é que o livro é o perdão. Ele desperdoou todos os que fizeram mal a ele. Está aqui dito. A história de vida dele poderia ser uma história de vítima por todas as circunstâncias que ele passou na infância, na adolescência, né? E ele não fez disso um obstáculo, muito pelo contrário. Ele ensinou que através do amor é possível sim construir e impactar vidas, mudar vidas, né? E por isso com 11 anos a gente está aqui falando sobre ele, que eu sempre retrato de uma forma no presente, porque para mim ele não morreu, ele vive no coração de cada um de nós.